Olá, tudo bom? Meu nome é Mabel, sou advogada na área de inovação e tecnologia e a gente vai conversar sobre inovação disruptiva e advocacia 5.0. A gente já sabe que a advocacia 5.0 é uma modalidade interdisciplinar, que requer do advogado um dinamismo maior e o conhecimento de outras áreas associadas à tecnologia para que melhore os seus resultados. Obviamente, a melhora de resultados a gente precisa atuar de forma diferente do que a gente já vem fazendo. E é aí que entra a inovação disruptiva. A inovação disruptiva, ela se separa em duas vertentes. Que é da inovação, realmente, como uma ideia, como uma forma de agir, e uma outra é como tecnologia. Então, ela pode ser inovação disruptiva como disrupção tecnológica. E qual a diferença entre elas? Uma é a forma que a gente vai pensar, como a gente vai executar essas funções, e a outra, que é a tecnológica, é associar essas ideias, essas novas criações, a auxílios mecânicos de tecnologia, como inteligência artificial, RPA, internet das coisas, Big Data e Machine Learning. Tá? Tudo isso é a forma como os robôs e a tecnologia podem ajudar nós, advogados, no nosso dia a dia. Isso é com leitura de dados, análise preditiva, separação inteligente, envio inteligente mediante dicionário ou aprendizagem rápida, para que facilite a nossa checagem e, obviamente, a gente consiga mais tempo para advogar de forma efetiva, de pensar de forma diferente, que aí é que chega a inovação disruptiva. Antigamente, aquele advogado que fazia um pouco além era já destacado no mercado. Hoje, o advogado que faz um pouco além, ele precisa ir um pouco mais além para que se mantenha em destaque, tá? É necessário hoje a função interdisciplinar, é o conhecimento em outras áreas, diferentes do direito, para que lhe ajudem a executar suas ferramentas. Hoje, a necessidade de se comunicar melhor, de ter uma linguagem mais fácil, acessível, compreensível e, principalmente, empática, é fundamental. E é justamente nesse ponto que entra o legal design, oriundo do design thinking. Então, vejam quantas informações a gente tem apenas com a inovação disruptiva associada com o advogado 5.0. A gente precisa ser dinâmico, a gente precisa ser interdisciplinar, empático, linguagem fácil, uso de tecnologia e agir de forma diferente. Para começar, obviamente, a função, a profissão, a advocacia, ela não vai morrer, ela não vai se extinguir, A gente já tinha isso lá em Shakespeare, quando Dick o açougueiro, e traz toda essa dinâmica, mas o advogado, ele se reinventa nas funções. Obviamente que o advogado que existia há 500 anos atrás, 400, 300, 200, 100, 10 anos atrás é diferente do de hoje. Com certeza, hoje, a gente tem uma atuação bem dispara do que a gente tinha há poucos anos atrás. Eu consigo falar, inclusive, da época em que eu comecei para hoje. E olha que eu não tenho tanto tempo assim de carreira. Mas a gente precisa continuar em mutação para que os nossos resultados e a nossa profissão, ela continue em desenvolvimento, tá? Hoje, quem atua com tecnologia não é mais conhecido como advogado. Ele é um engenheiro jurídico. Isso é um posicionamento, uma profissão que já existe na Europa. Então, para chegar aqui, falta só o nome, porque existem muitas funções hoje em dia que as pessoas estão separando entre advogados e programadores. Então, hoje, temos advogados que migraram de área e estão atuando como programadores de sistemas, tá? Mas sem largar o conhecimento jurídico, o que, na Inglaterra, é conhecido como engenheiro jurídico e eles associam com uma profissão única, una. E assim para todas as outras áreas, tá? Sempre vão ter a junção de uma área com a outra e esse conhecimento mútuo vai se permutar em uma nova profissão. Por isso, a gente tem que aprender a, quando encontrar uma criança, um adolescente, não falar mais o que você quer ser quando você crescer. Essa é um tipo de pergunta que muitas respostas vão ficar evasivas. Por quê? Porque daqui a 20 anos, mais de 45% das profissões que conhecemos hoje não vão mais existir. Não quer dizer que a gente vai abolir completamente aquilo e a sociedade vai se matar para conseguir novas profissões. Vão surgir outras, como já vem surgindo agora.
Como esse caso que eu dei, o engenheiro jurídico, ele não existia. Quem já ouviu falar, você vai ser o quê? Eu quero ser um engenheiro jurídico. As pessoas iam rir. Você tem que saber se você quer ser engenheiro ou se você quer ser advogado. E essa é uma realidade que não existe mais, né? Então, esse tipo de pensamento já vem sendo trabalhado nas escolas e é muito importante. Porque a gente que está na fase adulta, passar por uma permutação nesse nível é muito complexo, porque a gente tem que trabalhar nossos medos, nossas angústias, nossas inseguranças e principalmente lutar contra o costume. A gente foi criado, a gente foi ensinado de uma forma. Então, nossos pensamentos, eles estão super bitolados àquilo. E é muito difícil a gente fugir disso. A gente não conhece pessoas, muitas pessoas criativas, muitas pessoas dinâmicas. Nós conhecemos algumas, mas não todas. E hoje, para se manter em destaque, se manter no topo, se manter atualizado, a gente precisa disso. E é difícil. Eu costumo dizer que o grande leviatã do século que a gente vive é o medo. É o medo de se jogar em algo que a gente não sabe o que é, mas precisa se jogar, porque entende que não tem mais volta. A gente não pode mais falar em abandonar o uso de tecnologia, isso não existe. A gente não pode mais falar em abandonar o uso do legal design, isso também não existe mais, tá? Então a gente tem que aprender a conviver com esses fatores e o que eles trazem pra gente. E eu acredito que é um conhecimento super válido, muito enriquecedor pra gente. Ter conhecimento, deter o conhecimento, em qualquer área que seja, é uma riqueza, é algo que ninguém pode tirar, né? Então, é nosso, o conhecimento é algo nosso, por mais que a gente sofra e tenha situações N na vida, ninguém vai poder tirar isso da gente. Então, quanto mais a gente tiver, das áreas que forem, vão somar pra gente e vão nos elevar como profissionais. E é isso que a Advocacia 5.0 requer, ela requer um fator interdisciplinar. Além de um conhecimento muito em gestão, a gente precisa se autogerir, se autoconhecer, né? E é fundamental para que sejamos profissionais de excelência, de topo. Não adianta só a gente ter o conhecimento jurídico, muito bom. A gente saber usar tecnologia mediana, muito boa. Ter noção do que é legal design, design thinking e inovações. Mas a gente também precisa se trabalhar. Então, o profissional do direito, assim como qualquer outro, na verdade, ele precisa ser multifuncional. Ele precisa ser um super profissional para que se mantenha em destaque em alta excelência. E é o que a gente busca. A gente precisa associar nossas necessidades profissionais com as realidades sociais que a gente vive. A gente já está na 4ª revolução, né? Passamos pela 1ª revolução industrial, 2ª, 3ª, e estamos na 4ª, caminhando já para a 5ª. A gente sabe que os intervalos, eles estão cada vez menores, porque a tecnologia, ela é, assim, devastadora, né? Tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo. Então, o legal design e o design thinking, eles estão numa proporção que eu diria escalonável, né? Como as startups. A gente não volta mais. A gente vai moldar o que já existe. Vamos trabalhar dentro das realidades pré-determinadas, melhorá-las ou nos adaptar a algumas outras, né? E é fundamental que a nossa cabeça esteja aberta para isso. Não podemos pensar como antigamente para atingir novos resultados. Hoje, muito ainda se usa em linguagens bem arcaicas, né, bem prolixas nas nossas petições. E o reflexo disso são sentenças e decisões iguais, eras e eras. E muitas vezes a gente reclama quando pega uma publicação, uma sentença, um despacho, uma decisão interlocutória e fala: meu Deus, eu não acredito, esse juiz não vai mudar esse posicionamento nunca. Mas aí se pergunta, o que foi que tu fez na tua petição de diferente para que o juiz mudasse de opinião? A gente precisa ser provocado o tempo inteiro. A mudança que a gente precisa como advogado acontecer, ela precisa ser provocada nos novos advogados. Ela precisa ser provocada nos advogados em curso e principalmente nos advogados de longa carreira. É muito complicado a gente mudar uma forma de agir. A gente sabe que não conseguimos mudar pessoas, mas conseguimos abrir mentes. E desenvolver a mente, ela é fundamental nesse quesito.
quando a gente coloca uma pulguinha ali atrás daquela pessoa, se ela tiver no ímpeto dela aquela vontade de conhecimento, de melhorar, de se desenvolver, ela vai atrás daquilo. E é justamente esse diferencial que precisa existir da noite para o dia em todo mundo. E é complicado. O medo, ele é paralisador. Para muitas pessoas, o medo é uma âncora, né? E para outros, ele é justamente as asas. Veja como o pensamento humano, ele flutua de formas diferentes, né? Então, é por isso que o Leviatã do século é o medo. O medo, ele te paralisa, te trava e te impossibilita de te desenvolver como profissional e também como pessoa. Obviamente, a gente está trabalhando as duas coisas porque a gente não vai ser mais separado em dois grupos. Esse aqui é a Mabel profissional e esse aqui é a Mabel pessoal. Não, eu sou uma mutação, eu sou um ser único agora. Um ser único e múltiplo. É uma coisa assim muito louca que a gente precisa viver, mas é a nossa realidade. Então, a inovação disruptiva, ela traz isso pra gente, uma forma diferente da gente pensar, da gente atuar. E como é que isso pode ser feito? Hoje, a gente tem vários sistemas de tecnologia que podem auxiliar nas leituras de dados, na conclusão de decisões, que a gente, obviamente, pode chamar de análise preditiva. A análise preditiva nada mais é do que a verificação de informações do nosso banco de dados referente aos nossos clientes, que vão nos trazer números, vão reverter números e gráficos, que temos que aprender a lê-los, tá? E depois dessa leitura, transformá-los em um conteúdo de fácil acesso, compreensível, obviamente, trabalhados na LGPD, tá? Que a gente não pode mais fugir disso também. Então, cuidado com os dados, eles são seus amigos, eles são seus aliados, porém, a gente não pode traduzi-los em tudo, né? Precisamos manter um certo cuidado, uma certa cautela nessas informações e trazer de uma forma diferente e nossas petições. Obviamente que a gente sempre reclama e busca a excelência nos nossos resultados. A gente quer sempre as improcedências ou procedências, a depender do lado que você trabalha. E é fundamental que para isso mudemos a forma de peticionar, a forma que a gente pensa. Vamos entender que os advogados, eles são múltiplos. Eles atuam em áreas diferentes e se especializam em áreas diferentes. E os juízes, eles precisam ser múltiplos, mas eles não necessariamente têm a oportunidade de se especializar numa área. Vamos falar da área civil, por exemplo. É um mundo de conhecimento, é um mundo de demanda, que existe a separação pelos advogados, mas não existe pelos juízes. E essa parte empática não vai só para que a justiça seja realmente para todos, mas que a gente consiga auxiliar aquelas pessoas que não dominam aquele assunto como nós, entendam. E trazer essa comunicação de forma aberta, dinâmica, fácil, é fundamental. E isso é o legal design. O legal design não é algo pronto, não é algo difícil, nem um monte de figurinha que a gente joga em cima de uma petição e voilá, está pronto. Né? O legal design, ele vai além. Ele é a forma de transformar, ele transforma o pensamento da gente. Ele traz tudo que está aqui num papel, de forma gráfica, visual, ou até textual, cursiva, mais direta, objetiva. A gente tem que aprender a parar de usar juridiquês. Isso é algo totalmente ultrapassado. Tenho certeza que em algum momento da nossa carreira, seja ela no começo como estagiários, ou hoje como advogados, já nos deparamos com algumas petições difíceis de ler, né? De difícil compreensão. E fizemos assim, meu Deus, como é que alguém escreve assim ainda hoje? E você já parou para pensar como você escreve? Esse lance da autocrítica é fundamental para a gente se desenvolver. Muitas vezes julgamos o outro, mas fazemos igual. Já julguei muito, meu Deus, quantos juridiquês. E metia Tatavinha.
Ora, Vossa Excelência, isto posto, e várias outras situações nas minhas peças desnecessárias. Quantas vezes a gente já não riu de peças que tem assim, seja feita a justiça e com várias exclamações? Isso era algo que acontecia antigamente. E ele mutou. E hoje se torna algo cafona. Hoje não, há algum tempo já se tornou algo cafona. E hoje o cafona é ser prolixo, é ter uma linguagem difícil, é botar parágrafos e parágrafos que não me dizem nada. E que eu, que escrevi, também não sei o que eu estou dizendo. Eu costumo usar um exemplo de muitas peças que tenho observado, que é o seguinte: de acordo com a lei, vou chutar uma, tá? Uma lei 114 do ano 2000, referente à portaria 10 de 2014 e regulamentada pela lei 20.000 do ano 2021. Ponto. Essa é a minha justificativa para embasar e convencer o juiz de algo que eu estou dizendo na minha petição. Provavelmente na minha contestação. Então, estou falando lá, narrando os fatos. Isto posto, ratifica-se tudo isso, ratifica-se, na verdade, tudo isso, com base na lei X, referente à portaria Y, com base em outra lei, Z. O que elas estão dizendo? Eu não sei. O que esse regulamento está explicando? O que essa lei está confirmando? O que essa portaria disse? Eu não disse. Muitas vezes eu também não sei. Eu peguei, isso aqui é com base em tal lei. E eu não sei o que eu estou falando. O juiz também não. E ele não é obrigado a saber. Ele não vai colocar no Google, nossa, que regulamento é esse? Ele não está nem aí. Você que tem que explicar. Você está na sua fase de explicar e defender o seu cliente. E você não o fez. Então, a gente tem que aprender a colocar informações necessárias nas nossas petições. Necessárias, diretas e objetivas. Trabalhar com objetividade é fundamental, né? Então, se eu, que estou escrevendo, não sei o que eu estou falando, provavelmente aquilo não deve estar na minha petição. Além daquela velha máxima de comunicação. Se eu estou falando e eu preciso dizer novamente, reexplicar, explicar de forma diversa para a mesma pessoa algo que eu já disse, eu falei como comunicador. E é cruel esse julgamento, porque na nossa cabeça a gente já tem aquele conhecimento muito sólido. Então é muito claro e objetivo. Isso aqui é um copo, é uma xícara, é um prato. Para mim mas aquela pessoa não conhece aquilo. Então eu preciso ser empático e ter uma linguagem de fácil acesso para que aquela pessoa entenda o que eu estou falando. Esse é o objetivo do direito. É transformar perdas em ganhos. É pagar pela justiça. E a justiça, ela precisa ser clara, objetiva. Eu só vou conseguir convencer o outro com bons argumentos. E bons argumentos não são palavras e números jogados numa petição. A gente desaprendeu a defender nossos clientes. A gente apenas joga um monte de lei lá, julga que as pessoas têm que saber aquilo e pronto. E depois diz, eu não consigo entender porque o juiz não compreende isso. Não consigo entender porque eu só perco nesse tipo de demanda. Isso é uma matéria tão batida, tal não sei quem já fez tanto isso, mas eu não sei explicar, eu não consigo convencer. E essa é uma necessidade real do advogado, o poder de convencimento. A gente tem que parar de ser associado com profissionais que enrolam. E é isso que a gente faz nas nossas petições, enrolamos. Precisamos ser objetivos, dinâmicos, trabalhar com dados, entender a nossa realidade. Se eu toda a vida peticionar e eu sempre tiver perdas no meu processo, eu preciso mudar a minha forma de peticionar. E esse julgamento é nosso. A gente tem que parar de transferir isso para o judiciário. Nós, como advogados, precisamos ser mutáveis e aprender a se comunicar, a se adaptar às situações. Conversar com nossos clientes, sejam eles quem forem, e conversar com o judiciário, seja em que nível for. A gente precisa ser mutável. Precisamos nos adaptar às situações. E é essa a função do advogado. É ser um ser que consegue conversar e se comunicar, transitar em todos os meios.
Porque todo mundo precisa de justiça. Todo mundo, em algum momento, vai se sentir injustiçado ou será realmente injustiçado. E precisa que essa pessoa que vai representá-lo entenda e o defenda como se ele fosse, com a indignação que ele tem. E se a gente não conseguir transitar, se a gente não conseguir ser empático, se a gente não conseguir se adaptar a essas situações, que valor teremos como profissionais? Nenhum. Eu vou ser apenas um profissional com a carteirinha vermelha ou rosa, dependendo da concepção, que nada mais faço, que apenas brinco de peticionar. Advogar é uma arte, ela precisa vir de dentro, é uma paixão. É a necessidade de justiça, de ver no final do processo o sorriso do seu cliente, dizer, ganhamos, cara. Sabe? De, transformei aquela realidade diferente. A probabilidade de ganho nisso é pouca, mas eu consegui, eu tô naquele mínimo que todo mundo se espelha. E é esse mínimo que todo mundo se espelha que a gente busca na análise preditiva. Eu saber que de 100% das minhas demandas X, apenas ganho 10%, nas comarcas A, B, C e D, com juízes A, B, C. Então, eu tenho que estudar esses processos. O que foi que aconteceu nesses processos, que são diferentes dos outros que eu perco? E atuar de maneira diferente nos próximos. Entender a minha base, entender a minha realidade e a minha demanda são fatores essenciais para se manter vivo na advocacia daqui para frente. Não podemos mais advogar da forma que aprendemos na faculdade. Eu sei, é cruel, mas a prática, ela é essencial para isso. A gente apanha muito, a gente está em constante mutação, né? E é fundamental. Então, fazer essa análise preditiva, entender a nossa base de dados, os nossos objetivos, saber o que o nosso cliente precisa, estudar isso e transformá-lo em uma informação diferente, visual, dinâmica, é uma função complicada. Eu entendo. Mas se a gente ficar travado, se a gente ficar com medo, não vai evoluir. Não vai sair disso. Tá? Então, a autogestão de entender quais são meus pontos fracos e fortes como advogado, como profissional, vão ser fundamentais para me desenvolver nessas outras questões. Nas questões de empatia, nas questões jurídicas, nas questões interdisciplinares, né? E principalmente na disrupção. A necessidade da disrupção, ela é emergente, tá? Ela precisa existir, ela vai ela vai continuar presente no nosso dia a dia, mas é muito importante que a gente saiba dosá-la, né? A gente também não pode enlouquecer e querer fazer tudo muito moderno e dinâmico, tá? A gente às vezes tem que segurar a nossa criatividade, mas também a gente não pode ficar paralisado naquilo que a gente já vive. Precisamos encontrar o nosso meio termo e irmos evoluindo na medida que a sociedade vai evoluindo. Todo mundo hoje lida com tecnologia, seja no grau que for, tá? Qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, lida com algo tecnológico e se dá muito bem e gosta muito daquilo. Mas, quando a gente tem que trazer essa realidade para o campo profissional, existe uma barreira muito grande. Não sei em que momento, acredito que filmes hollywoodianos podem ter contribuído para isso. Mas o fator de as pessoas acreditarem que os robôs vão dominar o mundo, vão ter a cognição humana e roubar nossas profissões, nossas vidas, e conviver em sociedade e seremos escravos dele, faz com que muitas pessoas não queiram trazer esse auxílio tecnológico para o dia a dia profissional. Eles usam apenas na vida pessoal, né? Eles não vão compreender, eu não vou ensiná-los o que eu faço. Eles vão aqui apenas me auxiliar no lazer. E, gente, isso não é uma realidade, tá? Eu sei que os filmes, às vezes, eles podem ser muito convincentes, mas não é uma realidade. Hoje, a inteligência artificial, por mais incrível que ela seja, e ela é incrível, ela é realmente, assim, algo de outro mundo, ela precisa ser ensinada. Ela precisa ser constantemente atualizada,
né? Justamente porque a sociedade, ela é imutável, ela é variante. 2 anos atrás, a gente não esperava nunca estar vivendo o cenário que estamos vivendo hoje. E isso, o robô não consegue pegar. Essa interação humana, o sentimento, não existe. E o sentimento, ele é um fator fundamental para dosar tudo aquilo que a gente precisa na nossa vida, seja no aspecto pessoal, como no profissional também. Quando a gente peticiona com sentimento, quando a gente despacha com a clínica que vem de dentro, os nossos resultados, eles são muito eficientes. Muito. Sempre que a gente vai com aquele sangue nos olhos para alguma coisa, normalmente, nós conseguimos o resultado que queremos. E é esse sangue nos olhos, essa vontade, sabe aquela vontade, tipo, eu vou provar que eu tô certo, que precisa. E quando a gente chega nesse nível, nós quebramos todas as barreiras do medo e trava que o ser humano tem. A gente perde medo, a gente perde vergonha, a gente perde a ausência de conhecimento. De repente vem um conhecimento de dentro, que de uma aula perdida, de uma conversa aleatória que eu tive, que ficou lá no meu inconsciente, e que aquilo, no momento no calor da emoção, se tornou real. Isso a inteligência artificial não tem. Não tem. A gente precisa passar esse conhecimento. E o conhecimento, normalmente, ele é passado de forma mecânica. Eu preciso mostrar que isso aqui é uma colher, então eu vou descrever exclusivamente uma colher. A maioria dos nossos conhecimentos que formam a nossa base de conhecimento são trabalhados na troca de interação humana, numa conversa, numa relação interpessoal. E é justamente isso que nos transforma em seres únicos. E transformar a gente em ser único faz com que a nossa troca seja maravilhosa, seja uma troca de experiências rica em conhecimentos e que nos auxiliem nessa disrupção que a gente tanto precisa. É a gente olhar para uma pessoa e dizer, nossa, que pessoa inspiradora. Eu queria ser assim. E esse queria ser assim traz pra gente a informação de que não somos e que nos falta alguma coisa. Desperta em nossa mente algo que não temos, que precisamos buscar para ser. E é justamente isso que vai separar o advogado 5.0 do advogado normal. Essa vontade de se espelhar em algo ou alguém que vai transformar as nossas ideias em atitudes, em novas, é a gente agir de forma diferente. Então, se eu sempre faço as mesmas coisas dos mesmos jeitos, eu nunca vou mudar. Então, eu nunca vou conseguir ser aquela pessoa se eu estiver agindo do mesmo jeito que eu sempre agi a vida inteira. Eu preciso mudar, eu preciso dar o primeiro passo, eu preciso me manter em movimento para que eu consiga chegar aonde eu quero. E é justamente isso que a gente precisa e que a revolução está trazendo para a gente. Né? Se nos transformarmos como profissionais e pessoas, trazer essa multidisciplinaridade para a nossa profissão. A necessidade da empatia, ela é gritante, ela é urgente, ela é totalmente necessária. A gente precisa, como profissional, aprender a se colocar no lugar do outro e entender seus entraves, dores e necessidades, para que a gente consiga os resultados que a gente pretende. É um pouco de egoísmo com empatia, é uma coisa meio louca, é uma dualidade estranha, mas é isso que acontece. Para que meu resultado seja efetivo, eu preciso me colocar no seu lugar. Saber onde dói, saber como você entende, como você compreende aquilo, né? Quais são os seus limites e trabalhar em cima daquilo. E o advogado hoje, ele é praticamente um super-herói. Ele tem que ser um super-herói, ele tem que saber de tudo, um pouco. E quando não o souber, se associar a pessoas que sabem. Precisamos aprender a trabalhar em grupo, né? É uma grande dificuldade do ser humano e do advogado. Existe uma questão chamada ego, muito forte na advocacia, que ela precisa morrer, inclusive. Nós somos colegas de trabalho, nós somos profissionais, né? E nos completamos, sempre nos completamos. E o nosso objetivo não é quem tem um ego maior.
não vai mudar em nada, não vai zerar a nossa anuidade por causa disso, né? Não vai transformar a gente num advogado top. O nosso objetivo é conseguir resultados para os nossos clientes. E isso não tem nada a ver com ego. Isso tem a ver com conhecimento. Com eu preciso de ajuda nesse caso. E eu vou pedir. E o meu colega, ele vai me ajudar. Porque essa troca, ela é essencial. Ela é fundamental, na verdade, para a realidade que a gente vive. Então, a tecnologia, ela vai ser associada com isso, tá? Ela vai trazer, através do aprendizado da máquina, que é o machine learning, eu ensinar para ela fundamentos de uma narrativa e ela conseguir identificar para mim a demanda que aquilo traz, os dados através do Big Data no armazenamento, ou até a inteligência artificial, que vai me trazer soluções pensadas e programadas para aquelas situações diversas, vão me ajudar a ganhar tempo para pensar diferente. A tecnologia, ela não vai trabalhar por mim, ela vai trabalhar para mim. Ela vai ser aquele tempo a mais que a gente sempre precisou. Provavelmente você deve ter dito, eu preciso de mais horas no meu dia, porque as horas que eu tenho não são suficientes para fazer a minha demanda. E é isso aí que você tanto pediu, vem em forma de tecnologia, né? Não vem em forma de horas, vem em forma de tecnologia. E aproveitar essa oportunidade é crucial. Então, vamos recapitular. O advogado hoje, na inovação disruptiva, para que chegue na advocacia 5.0, ele precisa pensar de forma diferente, agir de forma diferente, saber quais são os resultados que pretende e como alcançá-los, né? Além de tudo isso, a gente precisa aprender a se expressar. A necessidade da expressão, ela é fundamental para tudo isso. Não adianta eu ter todos esses pontos, saber como, quando, qual e onde, né? Que são os fundamentos básicos das startups, pelo modelo Canvas, obviamente. Mas eu preciso ter essa iniciativa. Pronto, sei de tudo isso aqui, como é que eu faço? Preciso agora dar o passo para fazer. E esse passo para fazer é onde trava todo mundo, né? Hoje, a gente tem uma ferramenta chamada Legal Design, que ela é divina do Design Thinking, que é muito legal. É a forma da gente se expressar com linguagens objetivas diretas, substituindo verbos por substantivos, por verbos de ação. Enfim, a gente quebra muito o juridiquês, quebra o gerúndio e quebra também aquela necessidade de se explicar demais e acaba não dizendo nada, né? A gente precisa aprender a ser objetivo e é isso que o Design Thinking traz pra gente. Mas, além de tudo, ele não é uma ferramenta, como eu disse antes, pronta com um monte de figurinha numa peça, né? Essas figurinhas, elas se chamam ícones ou infográficos e elas auxiliam na cognição humana para que consiga compreender aquilo que eu pretendo dizer, tá? Então, se eu transformo uma ideia muito louca na minha cabeça, uma opinião jurídica nova, num mapa mental, aquilo faz com que a pessoa que esteja lendo entre na minha mente e pense como eu. A gente não consegue fazer isso escrevendo. Muitas vezes, a gente precisa desenhar. E os ditados populares, eles sempre têm base, né? Quando há placa, a história. E quando há ditado também, a história. Então, entendeu ou quer que eu desenhe é justamente essa fundamentação. E quando eu preciso desenhar, é porque eu não estou sabendo explicar. E a gente desenha e a pessoa entende. Então é isso que acontece, é transformar todos os pensamentos que a gente tem, todas as informações difíceis e complexas que a gente tem, não só na nossa cabeça, mas também no mundo jurídico, que existem muitas resoluções que não dizem nada, os princípios, transformar aquilo de forma dinâmica, fácil, visual, compreensível, para que qualquer pessoa consiga entender o que eu estou dizendo ali e o que eu pretendo e me dar o resultado que eu almejo, né? Então, a fundamentação é justamente essa. Então, a gente precisa de 2 pontos para evoluir efetivamente nesse campo e nos transformarmos nos profissionais que queremos, tá? Um é a gente entender a evolução humana, social, política, o que acontece, como é que acontece uma revolução, como a gente participa disso e como não morremos nela.
tá? Para isso eu vou dar 2 dicas de livro para essas situações que a gente conversou hoje. Esse aqui, 1984, que vai abrir a nossa cabeça como ser humano, né, antes de profissional, e entender o que a gente vive, o que é uma revolução, como participar do mundo e o que a gente precisa fazer para se evoluir e trabalhar a nossa autogestão, tá? E um outro livro é esse aqui, Design Thinking, que é um livro bom, tá? Que vai fazer com que a gente aprenda a se comunicar de forma diferente e trazer informações expressas de outra forma sobre uma nova visão, sobre uma nova ótica. Aprender a se comunicar, saber aquilo que chama atenção, saber aquilo que não preciso chamar atenção porque não é bom, né? Entender toda essa dinâmica. Então, são livros complementares, tá? Um vai ativar a sua criatividade e a forma, nossa, é esse exemplo aqui que eu preciso. E o outro vai ativar a pessoa, a revolução, a necessidade de mudança, o senso de compreensão e de revolução. Eles se completam, né? E vão transformar você num advogado multidisciplinar e não só interdisciplinar, tá? Com empatia, com carinho, com amor, com a linguagem fácil, compreensível e que vai se transformar. Daqui a um tempo, isso vai ser tão natural que parece que não precisou de um esforço nosso para ser, né? Mudar é uma dificuldade, ele é paralisadora mesmo. A mudança, ela traz isso com a gente. Mas, ao mesmo tempo, mudar é gostoso. É fundamental. A nossa vida, ela é sempre circular, né? Ela é cíclica, na verdade. Ela vai e volta, justamente por causa disso. Porque a gente precisa se manter em movimento para estar vivo. E a vida, ela não é só no respirar, estar no corpo presente. Mas a nossa vida em sociedade, a gente está vivendo em sociedade, a gente está vivendo como profissional, ou a gente apenas está ali, sentado atrás de um computador, fingindo que a gente está vivendo como profissional. Vamos abrir a mente, vamos ser o profissional do futuro, que na verdade a gente precisa ser o profissional do presente, que isso já está acontecendo, tá? Até mais.